Dia, abençoado dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui para seguir o nosso estudo, hoje o Evangelho de Mateus, capítulos 13 e 14. Então seguimos aí avante, né, nesse propósito, tomando cada dia essa porção, esse aprendizado com grandes mulheres do reino. Convidar aqui Biba para estar conosco. Então já te peço, envia aí a solicitação para mais pessoas estar aqui conosco também. E a nossa fé nesse propósito abençoado. Oi, Biba, enviei a solicitação. Ah, yes! Bom dia! Senhor, é isso aí, dá certo, né? A gente só persiste Sabe o que batendo, dizem, batendo. né? Que quando a luta é grande, a bênção é maior ainda. Glória a Deus. Eita, Biba. Então já vamos aí iniciar consagrando esse instante. Você faz a oração, amada? Faço sim. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e estamos aqui à sua disposição. Espírito Santo, nós te damos liberdade para agir entre nós, para falar conosco, para nos dar clareza da tua palavra, porque nós queremos entender cada vez mais. Abençoa cada um que entrar agora ou em qualquer outra época, Senhor. Que o Senhor possa estar dando direcionamento, é, o melhor da tua palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aí a Meire já está aqui de volta. Não é E é isso, vamos aí. Meir, é Meyer, Meia. meu Yes. marido. Ah, sim. Bem-vindo. Então é isso, e já vamos seguindo aqui. O estudo anterior, porque esse capítulo ele começa, né, acerca dessa continuação, e ele encerrou aqui quando Jesus fala, né, quem é sua verdadeira família. Então ele estava ali cumprindo seu propósito, quando chegam a ele e diz, né, sua mãe está ali, quer falar com você. E ele diz, responde, porém, Jesus, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e eis meus irmãos, porque qualquer que faça a vontade de meu Pai, que está no céu, tal é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Então a palavra anterior até nos fala, né? Aquele que não nega, que ama mais ao seu pai do que a mim, não é digno da minha presença. Então, como o mandamento diz, né? Era amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui Jesus manifesta isso poderosamente. Ele ama a Deus mais do que a própria mãe, que o gerou, mais do que os irmãos, para cumprir o seu chamado e o propósito, né? Porque se ele se apega muito nisso, como ele ia cumprir o propósito? Saber do sacrifício e a sua mãe ali o ver, né? Todo aquele... Porque para cumprir o propósito aqui, ele passou por dores, né? Renúncias. E a família, pessoas, ele teve que soltar, né? Nesse processo. E quantas das vezes a gente deixa de ir à igreja ou de fazer alguma coisa porque o marido não aceita, ou porque a gente, não, tem os filhos, tem isso. Então é muito forte, né, essa mensagem assim pra gente. E aqui no capítulo 13 ele começa as parábolas acerca do reino. Você quer começar aí, Bim? Pronto, mandei aviãozinho para um monte de gente. Ai, que legal. Já vou aqui compartilhando enquanto você lê. Tá, vou começar aqui no versículo 4. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E depois ele dá a explicação dessa parábola a partir do versículo 10. 19. Ah, sim. Né? No 10 ele fala o propósito dessas parábolas, né? Que ele diz que a vós é concedido entender o mistério do reino, mas a eles não é concedido, porque a todo que tenha será dado, e ele terá até transbordar, mas o que não tenha, ainda o que tenha será tirado dele.
Então aqui é a graça, o favor, né, imerecido. Então a oportunidade é para todos. Aí a partir desse que você falou, ele vai explicar, né, Isso, o a partir significado da parábola do semeador. do 19 ele explica que as sementes que caíram no caminho e as aves comeram representam os que ouvem a mensagem e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente. As sementes que caíram em solo rochoso são os que ouvem com alegria, mas assim que as dificuldades chegam, eles desanimam. Esses são, acho que é a maior parte, né? Né, é uma parábola muito intensa. O semeador é o próprio Jesus. A semente é a palavra, do qual a gente aqui evangeliza, do qual a gente, né, replica aqui através dos evangelhos. E tem esse profundo poder de transformação. Mas como está hoje essa terra do qual essa palavra chega, né? Então essa Como que parábola é está o muito coração profunda. que está recebendo isso, né? E as sementes que caíram em solo entre os espinhos e os brotos sufocaram, aqui no 22 ele fala que são os que ouvem a mensagem, mas logo é sufocado pelas preocupações, a sedução da riqueza, e não produzem frutos, né? É comum também, né? E aqui, finalmente, cai em solo fértil, são aqueles que estão sedentos da palavra, estão com o coração pronto para receber. Daí sim, a palavra produz em 30, 60 e até 100 vezes mais, né? Medida transbordante, abundante, é aquela do qual a gente tem esse ânimo, né? Tem essa alegria em manifestar. Então não tem como não gerar fruto, né? Dependendo aí da possibilidade de como está a terra, se você está regando todo dia, se você está observando, arrancando ali, porque o que é um jardim abandonado, né? Em uma semana você vai ver a grande transformação. Então todo dia precisa estar regando, cultivando, porque aí sim vai aumentando essa produção, né? Um é 100, outro e 60 e outro até 30%. Então que a gente possa alcançar aí toda a abundância, né? Poderosa. E a partir do 24 ele fala da parábola do joio e do trigo, né? Outra palavra que lhes falou Jesus, dizendo: o reino do céu pode ser comparado a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, chegou o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo e partiu. Então, ao brotar a erva, produziu frutos, então apareceu também o joio. Olha aqui, é aquela dúvida, né? É aquela, a gente está aqui meditando a palavra e vem a filosofia do mundo, aí vem aquelas coisas e você fica meio que na dúvida. A partir dos 28 e do 27, os servos falam, né? E quando chegaram a casa, os servos do dono lhes disseram: Senhor nosso, olha, não semeastes boa semente em teu campo, de onde, pois, surgiu o joio? E ele respondeu: um inimigo fez isso. Então lhe disseram seus servos: querem tu que irmos e cortemos? Mas Jesus lhes disse: não, não. Seja que ao cortar o joio, corte também o trigo. Porque o joio e o trigo, eles são semelhantes, né? Fala que realmente o que muda é só quando se abre aquela semente. O trigo, ele tem um fruto e o joio Você é já viu vazio. os dois? Não, não cheguei a ver. Só conheço assim, essa passagem que fala que realmente a diferença Eles são é ao realmente abrir, né? iguais, mas a gente sabe que o trigo é base de alimentação, né? Enquanto o joio é uma erva daninha. Mas quando eles são pequenos, né? Quando eles são brotinhos ainda, eles são idênticos. Por isso que Jesus fala que não pode arrancar, senão você pode arrancar o trigo, né? E quando ele desabrocha, daí você vê a diferença. Então eles tinham que fazer separar na hora da colheita mesmo. Poderosa. E ele fala, né? Deixai-o até a colheita, para que ambos cresçam juntos, e no tempo da colheita tirai os colhedores, né? Primeiro cortai o joio e atai-os em feixes para queimá-los. E o trigo junta em meio aos celeiros. Então ele vai dar isso, né? Que o joio está condenado ao fogo, à morte, à perda total, né? E o trigo, ele tem a salvação, né? Como seria isso? A salvação, a vida eterna, vai produzir vida, né? É um alimento. E a gente precisa Então, prestar atenção em relação aos profetas que nós temos atualmente, né? Para saber se é trigo ou se é joio.
né? Porque parece, é que nem Denorex, parece do bem, fala de Deus, mas é joio, né? A gente É isso. precisa E ficar esperto. esse trigo é manifestado mesmo nas nossas ações, né? Fruto das nossas ações. Conhecereis a árvore pelo fruto. E aqui a gente conhece o trigo ou o joio pelo fruto. Então, quando a gente fala, que o nosso esforço seja para realmente ter essas ações coerentes com esse bom fruto, né? Conforme a gente seja essa filha de Deus, conforme a gente deseja realmente estar mais próximo, que a gente manifeste os frutos do Espírito, né? Em ações, em atitudes, em palavras, não somente, mas que realmente seja concluente com as ações. Então, uma sábia parábola também para edificar a nossa vida, a nossa fé. A E partir daí, do 31, isso. pode falar. Não, eu ia falar que a partir do 37 ele explica que, né, o agricultor é Jesus, você já falou, né, que o campo é o mundo, a boa semente são o povo do reino e o joio são os filhos do maligno. E quem plantou é o próprio diabo, né? E a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Verdade, poderoso. E a todo tempo ele está aí, né, para nos colocar realmente em dúvida, para nos colocar em armadilhas, em situações para conturbar ali nossa fé. Então, quando a gente passar por isso, esteja com o olho em Jesus, no semeador, e mesmo em meio àquilo, tenha a sabedoria de esperar o tempo de separar, né? Porque aqui ele nos ensina, porque muitas das vezes quando vem uma aflição assim na nossa vida, e todas nós estamos sujeitos, então é a hora da prova. E aí você vai agora manifestar os bons frutos, ou você vai ser tola e arrancar tudo, e aí você perde tudo, o bom e o ruim. Então, diante das circunstâncias, quando chega na nossa vida, é preciso essa sabedoria. Paciência é uma virtude, é um fruto do Espírito, né, Biba? E olha como eu tenho aprendido, assim, isso, me esforçado para isso, porque não é fácil. Porque aqui você teria que esperar o tempo certo para separar o trigo do joio. Porque na precipitação, muitas das vezes a gente quer logo resolver de imediato, aí é como Paciência, minha fala menor aquele ditado, semente. nem o mel nem a cabaça. Ou seja, nem trigo nem joio, aqui no caso. Então, aqui ele nos ensina paciência, né? Paciência para esperar crescer e a hora vai ter de separar tudo. Isso é sabedoria, né? No Senhor. É fruto do Espírito poderosamente em ação. A partir do 31, a parábola do grão de mostarda. Então, olha aqui. A menor semente, né? E fala que qual é a menor semente que nós temos em nós? Todos nós nascemos com a semente de fé. E conforme a gente vai regar, vai cultivar e colocar na terra fértil, ela vai produzir uma árvore enorme, né? No versículo 32 ele diz: e embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer, ela chega a ser a maior de todas as hortaliças e se converte em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninho em seus ramos. Então, olha aqui. Isso a gente pode pensar também em relação ao ministério de Jesus, né? Que ele começou ali pequenininho, com 12 discípulos, e alcançou todo mundo, né? O poder da multiplicação, né? Assim como ele nos ensina, vai de 2 em 2. Então, quando a gente também aprende e acessa essa palavra, qual é o nosso dever como filho? Multiplicar e levar a mais pessoas. Então, é responsabilidade minha e sua multiplicar, compartilhar. Isso é também estar sendo evangelistas, né? Então, é poderosa. E ele diz, o reino pode ser comparado a um grão de mostarda. Então, por menor que seja a nossa fé, se a gente cultiva, ela vai se tornar em uma grande árvore frondosa, né? E uma grande fé. Eu oro muito, Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé, me capacita. E isso depende das nossas ações, é uma responsabilidade nossa de estar todo dia aqui alimentando, ouvindo a palavra, né? Compartilhando. Porque, sem dúvida, você estar cultivando essa semente, né, de fé, e cada vez mais ela vai ampliar. A partir do 33 é a parábola da levedura. Que é exatamente isso, né, Biba? A multiplicação. Mesma coisa, né? Ele nos diz, o reino do céu pode ser comparado à levedura, que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas da farinha que fermentou por completo.
Jesus falou tudo isso em parábolas às multidões, e sem parábolas nada lhes falava, para quem tivesse cumprimento o que fora dito por meio do profeta que disse, que abrirei minha boca em parábolas, mostrarei coisas que estavam ocultas desde antes da fundação do mundo. Aqui eu vejo muito assim, quando ele fala da levedura, né, que ela pega e mistura em mais 3 medidas. Quando a gente vai fazer, imagina um iogurte, né, você precisa ter aquela porção que já vem fermentada. Então você coloca e aí vai e multiplica. Então eu vejo que realmente é isso, é multiplicável, é escalonado, né? Quando tá ali numa farinhada, não sei, vocês, né, a mandioca, ela fermenta, então você pega aquela porção do que já está fermentado e coloca na outra. Então o processo se torna mais rápido, né? Porque basta que você tenha apenas aquele líquido já fermentado da primeira. Igualmente para fazer pão, você precisa trazer, né, aquela, como que chama, aquele probióticozinho que já vem, né, aquela bactériazinha para multiplicar isso. Então aqui ele fala a respeito disso, dessa multiplicação. Levar a palavra, levar o pão, a mensagem a mais vidas, né? Saciar, né, com a palavra do Senhor. Isso. Eu entendi nesse sentido, né, de multiplicação. E ele fala aos discípulos, vá de 2 em 2, né, e multiplica essa mensagem. E assim o reino, como você falou, começou com 12 e se multiplicou imensamente em todo o mundo, né? E se multiplica cada dia mais. A partir do 36 ele fala do significado da palavra do joio, da parábola do joio, né, que foi essa que você falou agora. Daí a partir do 44 que ele fala do tesouro escondido e da pérola, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E eu acredito que o da pérola é semelhante, né? O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Quando a gente conhece a verdade do Evangelho, a gente não se importa com nada que nós temos, né? O mais precioso para a gente realmente é Jesus. E é maravilhoso isso, é a pérola que a gente deve comprar com tudo que nós temos, né? Assim, a gente não se importar, a gente acaba não dando importância para as coisas materiais, porque a gente tem o que é mais precioso. Glória a Deus. Então, realmente é isso, né? A pérola também, esse tesouro, e a pérola eu entendi isso mesmo, que é abrir mão do que for necessário. Você vai abrir mão do que for necessário. E para seguir Jesus, ele fala, né, que é preciso uma renúncia, né, muitas das vezes. Então, esse desapego material, desapego muitas vezes a pessoas, para realmente cumprir o chamado, o propósito. E é demonstrar literalmente amor a Deus sobre tudo e todos, né? É cumprir o primeiro mandamento. É muito forte esse entendimento. E a rede aqui significa, quando ele diz, né? Versículo 21. Depois Jesus lhe disse, compreende todas essas coisas? E eles responderam, sim, nosso Senhor. E eles lhe disse, por isso todo escriba instruído para o reino do céu é semelhante a um homem chefe de casa que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Então, é realmente abdicar de tudo isso. E a rede, ele fala que vai ser como um pescador que lança e as redes vêm cheias e ele vai precisar separar qual é o peixe que pode levar e qual que vai devolver ao mar, né? Qual que vai ser lançado fora. Então, ele diz, né, e assim sucederá no fim do mundo, né, que sairão os anjos e apartarão os maus dentre os justos. Então, vai ser literalmente essa separação, os bons para um lado, os maus para o outro, né, quando fisga realmente essa rede, significa isso, a separação. Porque ali, quando você lança a rede ao mar, vem tudo, né? Todas as vezes vem peixes, vem moluscos, então você começa a fazer a separação. E é pesado esse aqui, né? Porque ele fala assim, os anjos virão, separarão os perversos dos justos
e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes. Misericórdia, né? Entende tudo isso e eles dizem, sim, Senhor, nós entendemos. Então que a gente possa, assim como eles, também ter esse entendimento para a nossa vida e buscar exatamente estar mais consagrados, estar realmente nesse esforço, né? Como o Senhor nos diz, esforça-te, tem de bom ânimo. Exige isso de nós, porque a nossa carne, nosso lado emocional, ele vai querer, tende maior, ir para o outro lado, né? Para a porta larga. Mas esforça-te a colocar uma força além do que a gente pensa que consegue, porque o Senhor, na nossa intenção, Ele nos capacita a cumprir e manifestar, né? Nunca é por nós mesmos. E a gente sabe o desafio do que é isso, né, Biba? É reconhecer a nossa vulnerabilidade diante de uma circunstância para a gente realmente se manter justo, se manter íntegro. Exige, minha amiga, exige esforço. Exige. A partir dos 53, aqui Jesus ensina que ninguém é profeta em sua terra. Olha isso, vê se você não sente isso na pele, né? A gente vê isso na nossa própria família, né? Inclusive, um médico não pode operar a sua própria esposa ou filhos, né? Uma professora, normalmente ela não tem tanta autoridade para ensinar o seu filho, embora ela saiba, tem uma, né? Então é isso. Muitas das vezes, né, se cumpre um psicólogo, ele não pode realmente solucionar o problema ali, no caso do seu filho ou esposo. Exato. Então, já se cumpre, né? E sucedeu que, havendo Jesus terminado de falar todas essas parábolas, ele saiu dali. E quando chegou na sua cidade, lhe ensinava em sinagogas, de modo que maravilharam-se e diziam, de onde obteve semelhante sabedoria e estes poderes? Então, assim, eles reconhecem a sabedoria, eles conhecem essa autoridade. Porém, ficam indignados como é que ele conseguiu, né? Porém, ele diz, ó, aí eles falam, mas não é este, olha aqui, aí começa várias indagações, mas não é este aquele carpinteiro, não se, filho, né, de Maria e seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas, eis que não estão todas as suas irmãs conosco, de onde, pois, lhe vêm todas essas coisas? E por causa deles escandalizavam. Mas Jesus lhe disse, não há profeta que seja menosprezado, senão na sua própria cidade e na sua casa. Então, assim, eles viam a sabedoria, mas eram incrédulos, né? Versículo 58. E devido à incredulidade deles, não fez muitos milagres ali. Olha que lição aqui pra gente. A gente está em intimidade. Irmãos de Cristo, nós somos co-herdeiro com Ele. Quando a gente crê, a gente toma essa porção de sermos irmãos, né? Então a gente declara, eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeira com Jesus. E essa intimidade aqui, ela gerou, de certa forma, uma incredulidade, né? Pela intimidade, porém incrédulos, e não operou milagres. Então, uma lição, assim, pra gente, né? Cuidado com essa intimidade, cuidado com, né? Tem que ter reverência, tem que ter realmente confessar Ele como seu único e eterno Salvador, porque aqueles não receberam pela incredulidade e Ele não operou milagres. Porque sempre o Senhor diz, a tua fé te curou. É por essa semente germinar pela sua intencionalidade de crer que Ele é capaz de fazer que você vai alcançar. Então é poderoso essa reflexão aqui pra gente. Muitas coisas não aconteceram na sua vida porque você não creu, né? Muitas coisas estão para acontecer e está esperando só a pessoa aceitar. Aceitar para receber, né, Biba? É muito forte aqui essa mensagem. O milagre, ele acontece de dentro para fora, né? Deus está ali com a mão preparada para te dar, mas se você não crê, como é que vai funcionar isso aí? Como é que vai acontecer? Se nós somos agentes da nossa própria vida, né? Poderoso. E aqui eles olhavam para a circunstância. Ele diz, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse que veio de lá? E o pessoal muitas vezes rejeitava. Mas pode vir algo bom de Nazaré? Então, assim, Jesus suportou todos esses julgamentos, né? Então, muito cuidado também, porque quando a gente vai julgar, porque toda pessoa tem algo para nos dar, tem uma lição. E aí você olha para a circunstância e diz, mas essa pessoa não pode me dar isso.
Ah, mas essa pessoa não era aquela, que era assim, assado e tal. Como que fulano agora tem? Mas assim, as circunstâncias, o nosso olho, a nossa... vai julgar nesse sentido e aí você deixa de receber, né? Aquela pessoa que você conhece, mais simples que ela tem algo para te oferecer. E se você ignora, você vai perder bênção por conta de olhar para essas circunstâncias. Aqui o Senhor nos ensina isso, né? Então, muita humildade no nosso coração, Todo mundo tem reverência algo para realmente desse ofertar. poderoso. Poderosa lição para a gente. Seguimos aqui para o capítulo 14, onde Jesus aqui ele vai lidar, né? Ele nos ensina também a lidar com dias difíceis, com luto, com a dor e com a perda. Então ele perdeu aqui um primo querido, né? Porque João Batista é decapitado, porque a forma do qual ele manifestava a sua palavra era dura, era mesmo muito rústica, né? Ele não era muito polido, assim, com as palavras naquele jeitinho, não. Ele era direto e você gostou, gostou, não gostou. A verdade é essa. Então, ele nos ensina aqui a respeito das suas atitudes e como ele age. Quando a gente vai ver realmente a fundo lendo, nossa, ele se recolheu, ele ficou sozinho. Então, esse capítulo ele começa: por aquele tempo, havendo ouvido o tetrarca Herodes da fama de Jesus. Então, aqui a gente vai ver que Herodes, tem os 4 Herodes aqui na Bíblia, né? Quando fala que esse Herodes não é o mesmo que perseguiu Jesus quando bebê. Porque o primeiro Herodes foi o que perseguiu, né, ali os bebês, matou os bebês e tal, perseguiu Jesus. O segundo foi o Antífice, que foi esse, né, o que prendeu João Batista, e também teve o outro, os Herodes Agripa, que foi o que prendeu Pedro, e o Agripa II, Herodes Agripa II, que foi o que prendeu ali também o apóstolo Paulo. Então, uma história ali de perseguição. Porém, esse aqui, ele tem uma reverência, né? Porque ele reconhecia, no 5 diz assim, que por isso Herodes desejava matá-lo, mas o temia o povo, porque consideravam a João um profeta. Então ele tinha um temor no coração dele. Mas devido a uma festa, né? Porque assim, João Batista, ele falou realmente, ele advertiu ele por conta do casamento com Herodia, né, esposa do meio-irmão. Então ele considerava um incesto e ele disse isso, ofendeu Heródia. E diante de um casamento, né, mulher estratégica, durante uma comemoração, na verdade, da filha, fez com que ela dançasse ali muito sensualmente. E ele, na sua vaidade ali diante de todos, ele disse que daria metade do reino a ela, se assim fosse. Que ela poderia pedir o que quisesse, que seria concedido. Então ela pediu ali a cabeça de João Batista. E no versículo 9 diz que Herodes, né, o rei se entristeceu, mas devido ao seu juramento perante os convidados, mandou que se desse a ela e ordenou que decapitasse. O poder da palavra, né? Ele tinha dado a palavra dele. E foi cumprida, né? E trazendo a sua cabeça numa bandeja, a entregaram à jovem, a qual levou a sua mãe. Então chegaram seus discípulos, removeram o corpo e sepultaram, e foram informar a Jesus. Então aqui foi, né, ele foi sepultado. E em seguida, né, Jesus soube disso. E aí em seguida, a partir do 13, já vem aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas, olha só como Jesus lida com essa circunstância. Porque imagina ali, um primo amado ali e tal, eles tinham... Porque João foi o segundo Elias, né? Ele preparou o caminho ali para Jesus, tem toda essa profecia. Jesus, tendo ouvido, ele se retirou dali num barco e sozinho a um lugar despovoado. Mas ao ouvir as multidões, seguiram-no por terra desde as cidades. E quando desembarcou, Jesus viu as grandes multidões e teve misericórdia deles e curou os enfermos. Então, olha aqui, ele quis ficar sozinho nesse momento de dor, porque na nossa circunstância, na nossa angústia, é preciso um silêncio, né? O luto a gente fala que tem que cumprir ali durante 70 dias no mínimo, né? Para você viver aquele período de dor. Mas aqui Jesus ele abdicou até disso, né? Desse momento seu e disse, ouviu a multidão e voltou. Teve misericórdia. Ou seja, sobrepôs a sua dor. Ele estava em um momento de dor, ele queria ficar sozinho. Mas por amor aos outros, a multidão, ele veio e os curou. Olha aqui.
E muitas das Exemplo. vezes nós, no momento de dor, a gente se enche de uma força que não sabe de onde tem para ajudar o outro que também está, né, no momento de luto, quando a gente perde, né, uma pessoa. A gente está com aquela dor, mas a gente passa por cima dela para dar uma força ali também para o outro, né, para ajudar a curar. Sejamos semelhantes. Muito aprender com Jesus, né? O tempo todo a gente aprende. Maravilhoso. É lindo. E daí ele vai aqui para a primeira multiplicação dos peixes. Isso, porque fala que eles ficaram, né? Ao cair da tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: Este lugar é isolado e já passou a hora de comer. Despede as multidões para que partam aos povos para comprar alimentos. Mas ele lhe disse: Não é necessário que partam. Dai a eles voz de comer. E eles lhe disseram: Somente temos os 5 peixes. E ele disse: Traga-os. E havendo ordenado às multidões assentar sobre a terra, tomou os 5 pães e os 2 peixes, alçando os olhos para o céu, ou seja, dando graças, chamando, né, o Pai. E isso é importante. Quando a gente coloca a nossa oração, a gente tem que saber para quem ela está direcionada, né? Ele olhou para o céu, os bendisse e depois os partiu e deu aos seus discípulos. Os discípulos repartiram sobre as multidões. E depois de todos comerem, se fartarem, recolheram pedaços que sobraram e se encheram 12 cestos grandes. Mas os que comeram foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então imagina ali a imensidão de pessoas, a quantidade. E transbordou. Jesus deu além do necessário, né? Comeram, se saciaram e ainda soberjou. E quantas coisas a gente aprende aqui, né? Ele vê quais os recursos que tem, né, numa situação que a gente está passando. Você precisa ver quais são os recursos que você tem. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, né? Teve ordem, porque ele mandou se assentar. Não foi aquela bagunça, né? Aquela muvuca, não. Senta todo mundo, olha a ordem. Daí ele tomou e agradeceu, né? Colocou nas mãos do Senhor. Eu até fiz um vídeo que fala: agradece que cresce. Tudo que a gente agradece cresce, gente, tudo. E daí ele deu aos discípulos e os discípulos entregou às multidões. Organização. Olha, como com Deus é tudo com ordem e decência, né? Então ele viu os recursos, deu a ordem ali para todo mundo sentar, né? Uma questão de colocou, agradeceu e organizou, e superabundou. E ele não desperdiçou. Ele não falou: que sobrou, joga fora isso aí. Não, recolhe. Olha quanto aprendizado a gente tem aqui num único trecho da palavra, né? Sabedoria, né? Do nosso coração hoje para a nossa vida. Maravilhoso. E quando você fala da graça, né? Ao que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então é quando diz, agradece que cresce. Você tem, agradeça pelo que tem. Tem saúde, agradeça e mais lhe será dado. Tem recurso, por menor que seja, agradece que mais lhe será dado. Esse é o poder aqui do Senhor, porque Ele usa desse esforço do qual a gente faz, que é muito pouco, mas a gente precisa apenas estar em ação, porque aí Ele vem e multiplica essa ação. Né? Então eu tenho testemunhado isso de Deus assim na minha vida, tenho desacelerado muitas das coisas e vejo realmente que realmente o resultado é muito maior, porque consagrada a Deus, tudo isso. Então é poderoso, precioso esse entendimento para a nossa vida, porque Ele nos dá em abundância. Né? Então imagina você realmente nessa tempestade, nessa dor, nesse luto, e você clama a Deus. Né? E qual é a sua expectativa diante disso? E Ele vem dar a resposta, porque Ele é soberano. Ele vem e multiplica. E aí seguimos no 22, né? Jesus Cristo caminha sobre as águas do mar. Em seguida, incentivou aos seus discípulos a subirem no barco e a que fossem adiante dele para a margem oposta, enquanto ele despedia multidões. Havendo despedido, subiu ao monte sozinho para orar. Aqui ele ainda estava buscando solucionar aquela questão do luto. Ele quer ficar sozinho, né? E orar. Então, eles vão aí, pesquem, que eu vou aqui ficar no meu momento de solitude.
né? Jesus, ele quer ficar sozinho, não para ficar na solidão, mas em meditação. Nós precisamos desse momento para a nossa vida. Diante da circunstância, diante das adversidades, é preciso esse momento, só você e Deus. Não solidão, porque uma pessoa na solidão, ela faz tolice. Imagina que uma pessoa que comete uma tolice de se suicidar, um homicídio, ela está na solidão, em profunda solidão. Ela não reconhece a presença de Deus ou Espírito Santo na sua vida. Mas em solitude, ela sabe que está dependente ali de meditar, de conversar com o Pai, de sentir a presença, de ficar naquele momento íntimo mesmo. Então aqui é todo o tempo ele buscava isso, né? E, estando fazendo isso, estando já o barco distante da terra, muitos estádios, né? Então, era sacudido violentamente pelas ondas, porque o vento estava oposto. Então, imagina aqui o que é o conflito, né, na nossa vida. Nós estamos seguindo na direção, caminho, verdade e vida. Aí vem um vento contrário. O mundo, as aflições, as dúvidas, as filosofias contrárias. Então, você está no propósito. Por isso que muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, mas eu estou seguindo no caminho. Então, o vento oposto vai gerar uma tempestade. E aqui fala muito isso, né? Na nossa vida é assim. Quando a gente está nessa tempestade é porque exatamente veio algo contrário do que a gente está buscando seguir. E aí a gente entra nesse conflito. Então, eles disseram, mas a quarta vigília, era por volta da quarta vigília da noite, veio Jesus a eles caminhando sobre as águas. Então, eles estavam no barco distante e veio o vento oposto. E eles clamaram ao Senhor Jesus. E ele foi caminhar, ele foi em socorro, né, sobre as águas. E os discípulos se assustaram e disseram, é um fantasma? E começaram a gritar de medo. Mas Jesus, falando a eles imediato, disse, tende ânimo, sou eu, não temas. Então imagina nós, quando a gente clama a Deus na expectativa, a gente imagina ele vir de uma forma. E aí quando ele responde, ele pode vir de uma forma que até parece assombro pra gente, né? Porque ele é soberano, ele age como ele quer. Ele se manifesta da forma que ele quer. Muitas das vezes a gente cria uma expectativa para ele aparecer e solucionar o nosso problema assim. E aí tem toda uma circunstância e a gente pode até temer, mas é o agir de Deus. É a presença dele solucionando aquele problema, aquela causa que a gente clamou. E também aqui tem a questão da escuridão, né? Que era de madrugada. Quando as coisas não estão claras para a gente pode se assustar com qualquer coisa, né? Lembrando que a maioria das tempestades que nós enfrentamos é interna, né? A gente não sabe lidar com a angústia, com os sentimentos, com as emoções, né? E a gente precisa aprender isso, aprender a detectar o que eu estou sentindo, né? Dar nome para as coisas, né? O que está me angustiando, por quê, né? Porque não importa a situação que a gente está passando, a gente tem que lembrar que Deus está no controle da situação. Porque às vezes a gente fala, né? Nossa, cadê Deus, né? Poxa, justo agora que eu tô precisando dele? Como se a gente não precisasse, né? Mas justo agora, cadê? Então a gente tem que... Esse conflito da alma, né, Viva? Da alma. Por isso que a gente tem que... O Salmo, eu gosto muito do Salmo 91, porque ele fala, quieta minha alma, me amarre a ti para eu não desistir. Porque a gente precisa estar com o olho nele, na presença dele, porque aí tudo vai se clareando, né, se clarificando. Ele fala que foi por volta da quarta vigília da noite, que é aproximadamente das 3 às 6 da manhã, né? Então é tudo assim, tá turvo, está clareando. Ele chega e tudo vai se iluminar, esse que chega um dia novo, esse chega ali a solução. E é da forma que ele vai determinar, porque ele é soberano. Quando ele está no barco, quando a nossa vida está na mão dele, ele vai dizer, ele vai conduzir, não conforme nossa expectativa. Porque imagina que a gente pensa que vai ser solucionado assim. E não, às vezes vai dar uma sacudida ainda maior para que se resolva. Porque ele é soberano. Então ele diz, não tema. Tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Sou eu. Não tema. Essa é a mensagem para mim e para você. Aumente sua confiança em Deus em qualquer turbulência, em meio a qualquer tempestade. E ele pede para ir, né? Quando Pedro vê que é ele diz... Cefas respondendo a ele disse, Senhor meu, és tu, ordena ir contigo sobre as águas. Então Jesus lhe disse, vem, pode vir.
E descendo Pedro, né, do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus, mas ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar e dava gritos dizendo: salva-me, Senhor, salva, meu Senhor. E estendendo imediatamente a sua mão, nosso Senhor o sustentou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então isso é pra gente, né? Quando eles subiram no barco, o vento se acalmou. Então aqui, olhe para Jesus. Tem que Não olhar perca para o ele. foco, Porque né? quando ele Porque olhou para o Pedro. lado, assim, E é assim conosco, né? Quando nós estamos firmes no propósito, a gente vai. Pronto, a gente dá uma desviadinha, assim. Até, por exemplo, quando alguém faz vou fazer uma dieta, eu preciso perder X quilos aí. No início, fica firme. Daí aparece um docinho, aparece um amigo para oferecer alguma coisa. É a mesma coisa, gente. A gente pode fazer essa comparação, né? A gente está no caminho do Senhor ali. Daí vem alguém e oferece um doce para você se desviar. Você tirou o foco do Senhor, você se enfraquece. Você a põe força do os vento, né? olhos no mundo, você perde a esperança. E quando a gente está no propósito, vai vir forças contrárias para te tirar dali. E aí é como ele diz aqui, ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar. E aí quando vem essa primeira baque, a gente duvida da nossa capacidade, duvida de Deus, porque é como diz, começa em nós. Eu tenho que crer no meu íntimo que isso vai se realizar. E o Senhor ele sempre diz, conforme tu creres, assim te aconteça. Então a dúvida não faz operar milagres. A dúvida, ela realmente faz com que a gente fracasse. Então, por isso que é necessário a gente edificar a nossa fé. O que é fé? Confiar em Deus. E através dessa confiança nele, eu me sinto autoconfiante, né? Eu falo muito isso, a autoconfiança em nós, ela é muito importante. Através de confiar em Deus, eu consigo ter autoconfiança. Eu confio nele e aí sou capacitada para isso. Porque eu acho que uma das piores coisas é a gente não reconhecer, né, que nós somos capazes. E como já diz, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Nunca por mim mesmo, mas porque ele me capacita. Porque eu confio nele, eu sou autoconfiante. Então é preciso que a gente o tempo todo manifeste essa fé em nós, fé em Deus e avante, né? Crê e receberás. Essa é uma forte mensagem assim pra gente. Então anima, tem alegria, em meio à tempestade busca a calma, que é desafiador, eu sei, eu passo por isso, né, e constantemente, e é nessa hora que a gente precisa desse esforço, e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não consigo, minha confiança está em Ti, não vou duvidar que o Senhor está comigo nessa tempestade, né? E é bom a gente se colocar aqui, porque todos passamos por dificuldades. Todos. Não significa que a gente está aqui falando do amor de Deus, do quanto Jesus tem sido maravilhoso na nossa vida, que a gente não passa por luto, não passa por fortes tempestades internas, né? Também, tanto nós enfrentamos do mesmo jeito. A gente só está aqui dizendo que a melhor maneira de passar por isso tudo é não tirando o foco de Jesus. De onde me virá o socorro, né? Olho para os montes, é de lá que virá o meu socorro. A gente tem que estar com os olhos fitos em Jesus e ver o exemplo que ele deu, né? Deixou para a gente que mesmo em meio à dor, ele queria entender o luto, ele queria digerir aquilo, e ele não tinha tempo para ele. O povo não dava sossego, ficava atrás, e ele se compadecia. Imagina, ele pensava assim, eu estou com essa dor que eu quero entender isso, e aparecia várias pessoas doentes, e ele sabia que era só ele tocar e as pessoas seriam curadas. Então ele pegou a dor dele, pôs ali no armário e atendeu as pessoas, né? Muitas vezes acontece isso conosco também, muitas vezes. Muitas vezes. A gente Amor ao quer, próximo. né? Então que a gente aprenda com Jesus sempre. Vale muito a pena. Glória a Deus por esse entendimento. No primeiro aqui, no qual a gente meditou, do 13, ele fala muito disso, né? Abdicar das pessoas e coisas, circunstâncias para amar a Deus, né?
sobre todas as coisas e todos. Aí ele veio a parte do cuidar de si. Aqui ele demonstra, ele quer cuidar de si. Ama a ti, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E aqui ele quis realmente, ele dedicou esse pouco tempo que fosse para cuidar de si, para orar, para estar sozinho, né? Nessa solitude para orar, para realmente se cuidar. E aí sim, ele vinha e já cuidava do próximo. Então se cumpre realmente os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque por amor, ele diz, eu tenho que ir lá socorrer os meus discípulos que estão nas tempestades. Por amor, eu tenho que socorrer aqui essa multidão e curar, e dar alimento, e dar a provisão, a proteção do qual eles estão precisando. Porque ele os alimentou e depois os despediu. Então o Senhor, ele é misericordioso assim conosco. Ele vai nos dar a provisão. Em abundância. Olha que palavra de confiança para a nossa vida. Por amor, ele dá a provisão, a proteção, o que a gente precisa, e ainda sobeja, e ainda transborda. Então não é miserabilidade, não é ali naquela quantidade X, é para sobrar, é para transbordar. Então é poderoso, né? E depois de haver navegado, chegaram à região de Genazaret, e ao reconhecerem os homens daquele lugar mandaram avisar a todas as aldeias circunvizinhas e levaram a todo o que padecia de algum mal. E lhe suplicavam que eles permitissem, mesmo que fosse tocar a borda do seu manto. E os que tocavam eram curados. Essa é a presença do Senhor na nossa vida. Nossa tempestade hoje, a nossa causa hoje pode ser interna, ela pode ser externa, porque a gente sabe que está nesse mundo e vai sofrer aflições. Muitas das vezes são aquelas da alma, que a gente mesmo causa para si. Mas muitas das vezes você está ali no propósito e vem um vento forte, contrário, externo. Então a gente tem que saber em quem confia. Continua olhando para Deus, independente de qual seja a tempestade, interna ou externa, qual seja a força contrária. Né? Porque fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então até essa força contrária que vem, como eu vou reagir, como eu vou responder, como eu vou lidar com isso, depende de mim, do que está no meu interior. Depende de cada uma aqui de nós. Como que a gente vai lidar com essa força contrária? Sabedoria. Os frutos do Espírito, né? Então o Senhor nos ensina muito nessa porção, nesse maná abundante do dia para a nossa vida. E assim como ele diz, né, que aqui no 13, que pergunta por que o Senhor usa parábolas quando fala para o povo? E ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Ele entrega os segredos do reino para quem é discípulo dele. Por isso que ele falava em parábolas. Né? E para nós sermos discípulos, a gente precisa conhecer a verdade e dar frutos dela. Então, daí a gente vai passar a entender cada vez mais a palavra do Senhor. Glória a Deus. E ser discípulo é isso, é estar ao dispor, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. E o Senhor vai nos ensinar, viu? Como discípulos, é na aprovação, é com as circunstâncias, porque o quanto a gente aprende com as experiências que a gente tem, né, Biba? Até porque a gente testemunha aqui. Ó, eu senti foi na pele. Eu aprendi o amor de Deus na maior dor. Eu, pelo menos, me senti muito amada com Deus numa circunstância muito dolorosa. Então, é as experiências que ele vai colocando. Pedro, Paulo, cada um aqui, eles sofreram, sentiram na pele, né? Paulo teve a visão, literalmente, cegueira física. E quando ele abriu os olhos físicos, ele também abriu os espirituais. E foi aí um dos grandes evangelistas, né? 98% do Novo Testamento foi o discípulo Paulo e foi daquele que não conviveu ali, né, fisicamente com ele. Então é nas experiências que o Senhor vai dizer, bora, agora eu quero ver qual vai ser a sua ação aí. Eu estou te treinando para ser um discípulo, um disseminador do meu evangelho. E imagina que quando a gente conta uma experiência, a gente conta com veracidade. Eu vivi, eu testemunhei isso, é verdade, é a presença do Senhor. É diferenciado, né? E ele vai nos capacitar nesse sentido. Diante da sua tempestade, clama a ele, que ele vai estar com você. E não cria expectativa, tá? De às vezes vindo ali, porque aqui ele veio como um fantasma, né? Eles ficaram ali com medo. É um fantasma? E ele disse, não, sou eu, Jesus, não temas. Então, cuidado com as expectativas, né? Porque a gente coloca muita expectativa. Mas o Senhor é soberano. E diante de tudo isso, não pare. Jamais desista. Porque enquanto com ele nós somos estamos vencedores. aqui no mundo, nós vamos viver, certo? Então,
é nossa decisão viver de uma maneira que vale a pena ou viver de qualquer jeito, né? A decisão é individual porque a vida é de cada um. Então, esse é o nosso chamado de hoje. Vale a pena a maneira como você está vivendo? Ou você prefere buscar mais as coisas do alto, as coisas do reino, como ele está colocando aqui, para a gente aprender e viver com ele? Você decide. É melhor ser disciplinada na presença do Senhor do que longe dele, né? Então, diante de todas as circunstâncias, saiba que ele está no barco. Então, jamais vamos desistir, jamais vamos parar. Em meio às circunstâncias, qual seja, né? Porque o Senhor não nos frustra, ele não nos decepciona, ele nos capacita. Que poderosa reflexão. Biba, obrigada, tá? Pela presença, cada uma aqui, unindo fé com a gente. Que palavra de edificação para a nossa fé, para a nossa vida, né? Então sigamos com essa palavra hoje, para todo sempre, que possamos manifestar ela e testemunhar as glórias de Deus. Querido Deus, Paizinho amado, nós te agradecemos pela oportunidade, meu Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela dádiva de vida, pela tua proteção, pela tua provisão, Senhor, conosco, pela forma abundante do qual, Senhor, a cada dia se faz presente na nossa vida, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, para que realmente nos ajude com a Tua soberania a agir para acalmar a tempestade. Seja ela interna da nossa alma, das nossas emoções, das nossas vontades, Senhor. Seja as que vêm, Senhor, de fora para nos atingir, para nos provar, Pai. Para nos querer desviar do nosso propósito, que é estar na Tua presença, no caminho de verdade e vida, Pai. Mas nós sabemos que em Ti somos mais que vencedoras. Consagramos a Ti a nossa vida, tudo que somos, o que fazemos e tudo que temos, todos os recursos para a Tua honra e glória. Multiplica, Pai, poderosamente a porção do qual entregamos aqui, Senhor, do qual nós temos. Abençoa, Pai. Nós confiamos no Teu poder, que é abundante, de amor e que eterno amor. Por tudo isso nós já te agradecemos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Nossa confiança está em Ti. Amém e amém. Amém, amém. Obrigada. Abençoado dia. Tchau, querida.